seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre leitura e interpretação de textos em inglês. Esse tema, esse conteúdo, ele é voltado para todo o ensino médio. Eu ia fazer essa aula específica só para os alunos do terceiro ano, mas eu acabei pensando melhor e observando que ele é um conteúdo muito válido desde o primeiro ano. Por quê? Se desde o primeiro ano você já criar o hábito de ir treinando a leitura e interpretação em língua inglesa, você vai chegar na prova com muito mais tranquilidade e vai ter aí a garantia de conseguir resolver 5 questões no Enem e já ter certeza do gabarito. Então, mesmo que você esteja no primeiro ano e não vá tentar a prova este ano, mas eu sugiro que você já comece a colocar em prática o que eu vou falar para você hoje. Alunos do terceiro ano já estão mais acostumados com o que eu vou falar, mas fica aqui comigo porque eu trouxe informações diferentes, tá? Para que você possa melhorar ainda mais a sua habilidade. E alunos do segundo ano, falei isso mais superficial, então vamos colocar isso, aprofundar isso mais, para que você tenha domínio você tenha domínio deste conteúdo. Alright? Stay home, stay safe, let's go! Competências e habilidades da área de linguagem, suas tecnologias, especificamente da língua estrangeira moderna, ou seja, essa competência que aparece aí para você e as habilidades, ela é tanto da área de inglês, né, tanto de inglês, do currículo inglês, quanto também de espanhol. Então, é a mesma competência e as mesmas habilidades. Então, a competência é da área 2, que é conhecer e usar as línguas estrangeiras modernas, né, usar a língua, como você vai escolher uma, leia no singular, como instrumento de acesso a informações e a outras culturas e grupos sociais. Então, essa é a competência que a banca, que o INEP espera que você seja capaz de resolver. Quais são as habilidades? São 4 habilidades: H5, H6, H7 e H8. H5, associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira moderna ao seu tema, utilizar os conhecimentos de língua estrangeira moderna e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso a informações, tecnologias e culturas, relacionar em língua estrangeira moderna as estruturas linguísticas, sua função e seu uso social. Reconhecer a importância da produção cultural em língua estrangeira moderna como representação da diversidade cultural e linguística. Alunos de primeiro e segundo ano, vocês veem isso a cada capítulo, mas de uma forma mais diferente, porque no primeiro e no segundo ano, o foco maior do material é você relembrar gramática, reforçar o que você já sabe de gramática, e se você não sabe, aprender gramática. Teacher, cobra gramática na prova? Nos últimos anos, não diretamente, tá? Ela está implícita dentro da questão. Então, é importante você aí relembrando a questão de gramática. Vou mostrar também mais à frente 2 páginas do Instagram para que você possa seguir, que vai te ajudar muito também na parte de gramática, vocabulário e expressões. Vou mostrar isso daqui a pouco. Então, aluno de primeiro e segundo, isso vocês veem de uma maneira muito ampla. O aluno de terceiro ano, a cada lição é trabalhada uma competência e uma habilidade, quer dizer, a mesma competência, mas é trabalhada uma habilidade. Às vezes entra mais de uma habilidade, como nós já vimos na revisão da aula passada. Let's go! Como você pode ver nesse post, né, apenas rabiscando, o que mais cai em inglês, né, no Enem? Você tem aí leitura e interpretação, chave, é o fundamental, é o que mais cai. Por isso que eu estou trazendo muito essa aula para você já ir treinando ainda mais, para você chegar na prova bem tranquilo. Vocabulário, tá? Porque se você não tiver um bom vocabulário, é mais difícil para você resolver. Não é impossível, tá? Mas ele é mais difícil de resolver. Músicas. Geralmente tem sim uma letra de uma música, e essas letras de música elas vão ter mais um cunho, um apelo social. Então, diante de tudo que nós estamos passando este ano, diversas situações, até mais recente agora, essa questão do racismo, pode ser que no INEP tenha essa cobrança. Ou não, porque o novo ministro da Educação, ele não tem muito um cunho social, tá? Ele não tem esse olhar aí, um cunho social. E na prova do ano passado, do Enem do ano passado, eles que deixou muito claro para o INEP que queriam questões
de conteudista mesmo. Então, se cair música, pode ser de cunho social, como pode não ser. Então, eu acho pouco provável, mas se cair música, vai ter talvez aí esse sentido, tá? Atualidades. O que isso quer dizer? Na parte de atualidades, pode ser que ele traga o trecho de alguma reportagem. Estamos vivendo aí a questão da pandemia. Então, pode ser que tenha aí algum texto em língua inglesa, escrito internacionalmente, escrito em língua inglesa, obviamente, e aí a partir da leitura dessa questão você conseguir resolver a questão, a partir da leitura do texto você conseguir resolver essa questão. Então a parte de atualidades pode cair nesse sentido, tá? Então é importante você ler aí notícias, acessar sites e ler notícias, reportagens sobre os assuntos do dia a dia que está acontecendo. Até mesmo, por exemplo, essa guerra comercial entre China e os Estados Unidos, a questão da vacina do coronavírus, essa pandemia, tudo isso é sempre muito bom você estar atento no que está acontecendo no Brasil, mas também dar uma olhada de maneira global. Linking words. Mas como você pode ver ali na barrinha, é um pouquinho menor. O que são os linking words? São aquelas palavras que fazem ligação de uma oração com a outra, tá? Alunos de segundo ano, nós já vimos isso, tá? Alunos do terceiro ano, você já deve ter visto isso e nas aulas eu já comentei. Ok? Alunos de primeiro, nós não chegamos ainda, na verdade nós já vimos sim linking words, mas de uma maneira bem pequena, para poucas palavras, mas nós já vimos sim, tá? Mas pode perceber que na barrinha ali não se cobra tanto. É importante você saber para você conseguir conduzir melhor a leitura do texto. Próximo é gramática e tempos verbais. Então pode ver ali que a barrinha está bem pequena, então, ou seja, corre o risco de cair, dela ser bem gramaticista, mas é pouquíssimo provável, tá? E se cair, ela vai cair aí gramática contextualizada, até porque todo o material do SAS, você pode observar desde lá do primeiro ano, que quando a gente vai falar, quando eu trago para vocês o conteúdo gramatical, ele está contextualizado dentro do texto, né? A apostila traz aquelas questões e depois traz a parte da gramática. Então, ele traz muitas questões para você já ir treinando e a gramática ela está contextualizada. Então, a mesma coisa vai acontecer na prova, tá bom? Vou agora então falar das etapas da leitura. Você já deve estar enjoado, né? Ai, teacher, eu não aguento mais para falar de etapas de leitura. Mas é sempre bom reforçar, tá? Vou falar assim, só mais um pouquinho, assim, um pouquinho, tá? Um poucão, assim. Vou encher a cabeça de você, sim, até perto da prova, tá bom? Porque isso tem que ficar na sua cabeça muito claro, tá bom? Então, só mais um pouquinho, tá? Que eu vou falar. Vamos lá. Bom, tentei organizar aqui de uma maneira para ficar dinâmica, para ficar visualmente bacana. Então, quais são as etapas da leitura? Pré-leitura, leitura e após-leitura. Na pré-leitura e na leitura, aí nós vamos entrar duas técnicas, que é o skimming e o scanning, como você pode observar ali na tela. Então, aqui nós temos o skimming, que faz parte da pré-leitura. Como que você vai utilizar o skimming? O skimming você vai passar, antes de você chegar lá no comando da questão, você vai passar os olhos ali no texto, no que está aparecendo ali para você. Então, o que você vai fazer com o skimming? Como que você vai utilizar? Então, a primeira coisa que você vai fazer, você vai olhar, antes de chegar no comando da questão, detectar o assunto geral. Então, se for um texto, pela leitura do título ali, você já consegue identificar qual que é o assunto. Vai passando os olhos, se for um texto, dá uma olhadinha lá na fonte para ver de onde que ele foi retirado, para você coletar mais uma informação. Essa parte aqui, ela é bem rápida, tá? É um passar de olhos, tá? Você não vai parar ali e coletar informação, não. Você vai coletar, mas numa leitura bem rápida. Aqui, número 2, não focar em detalhes, né? Como eu estava dizendo, é rápida, você não vai focar e olhar palavra, esse primeiro parágrafo, não. Você vai olhar ali você vai ler o título do texto, se houver, passa os olhos, dá uma olhadinha na fonte ali e já pula para o comando da questão. O que você vai observar, tá? Observe bem. Observar, então observe bem, que é observar. Então você não vai fazer uma leitura profunda, você vai observar nesse primeiro momento.
Então, ó, layout do texto, que tipo de texto que ele é, tá? A professora de língua portuguesa deve estar cansada já de falar sobre isso com vocês, mas é importante isso também na língua estrangeira. É uma letra de música? É um poema? É uma charge? É um cartoon? É uma tirinha? É uma notícia? É uma reportagem? É uma receita? É uma bula? O que é esse texto? É um infográfico? Então é importante sim você saber que tipo de texto que ele é para sua cabeça já te dar o direcionamento. Então observa o layout do texto, o título do texto, o subtítulo do texto, informações verbal, olhar as informações verbais e as não verbais, que são as figuras, os gráficos e as tabelas. Comando da questão. Fiquei aqui bem na frente, mas aqui é palavra-chave, tá? Aqui está escrito palavra-chave. Então, qual que é a dinâmica da situação que você vai fazer? Você vai passar os olhos ali no comando da questão, né? Você vai passar os olhos ali no texto, olhar o título, subtítulo se houver, fonte, se for charge, dá uma olhada nos elementos ali não verbais, o que essa imagem tem ali já de primeiro momento, e aí você vai direto para o comando da questão. Porque no comando da questão, que é a pré-leitura, que é a parte fundamental, que eu julgo mais fundamental e existente, é dali que você vai tirar uma informação muito importante. O que o comando da questão quer de você? O que a banca quer de você naquela questão? Que você seja capaz de. Qual que é a habilidade que ele espera que você tenha na resolução daquela questão? Tá? Então você vai fazer isso. Eu vou colocar ali uma questão, a gente vai resolver uma questão junto, referente a isso, para você ver como que a gente vai colocar isso em prática, tá? Então, pré-leitura, passada de olhos ali bem rapidinha, comando da questão para coletar a informação e vamos continuar. Depois que você fez isso, você vai para onde? Você vai fazer a leitura. Você vai fazer o scanning. Scanning vem daquela palavra scanner. O que é o scanner? Aquele aparelho de scanner lá. Ele vai fazer o quê? Quando você coloca lá um papel, ele vai ler informação por informação. Teacher, então quer dizer que eu tenho que ler palavra por palavra do que está ali? Não. Você já sabe o que você tem que coletar. Então, você vai pegar a informação específica ali naquele texto. Então, ó, por isso que o ponto aqui é bem mais simples. Ó, o mais trabalhoso, tá? O que te ajuda mais é na parte de pré-leitura. Essa parte aqui, tá? Essa parte aqui. Na leitura, você vai o quê? Localizar a informação específica. Lá o comando da questão já te deu a informação que ele quer. E aí você vai lá para a leitura, fazer a parte de scanning para localizar essa informação. Não precisa às vezes ler todo o texto, não precisa ler todos os parágrafos ali. Se for uma charge, você vai ter um olhar mais específico. Vai localizar a palavra-chave. Qual que é a palavra-chave dita no comando da questão? É essa palavra que você tem que encontrar, ok? E aí, por fim, você faz o quê? A pós-leitura, que é onde você vai para as alternativas. Então, eu coloquei essa imagem aqui que representa o que é um quebra-cabeça, mas que representa muito isso da leitura e interpretação. Você vai juntando as informações para você justamente montar o quebra-cabeça e conseguir acertar a questão, tá? Então, essas são as etapas da leitura. Vamos continuar. Relembrando, eu já coloquei isso para os alunos do terceiro ano numa aula. Professora de língua portuguesa, tenho certeza que já tenho trabalhado muito isso com vocês, mas eu resolvi trazer porque é muito comum, não somente na língua estrangeira, mas eu também acredito que na língua portuguesa e até nas áreas de humanas, cair imagens. Você ter a habilidade de ler linguagem não verbal, tá? Então, vamos só relembrar aqui rapidinho. O que é uma charge? Ela está relacionada a um acontecimento recente, ela vai trazer uma crítica, e essa crítica ela pode ser social, política ou relacionada ao cotidiano. Diálogo, ela vai ter um diálogo ali, tá? E ela está contextualizada, porque como ela tem, tá ligada ao momento recente, então ela vai te contextualizar o que ela está querendo criticar ali.
Já o cartoon, ele está relacionado a um acontecimento global, tá? Ele vai estar relacionado geralmente a uma causa, pode ser o desmatamento, pode ser sobre racismo, queimadas, enfim. Ela vai ser mais detalhada e o diálogo é um pouco menor, tem um pouco menos de diálogo, tá? E por fim a gente tem a tirinha. A tirinha geralmente ela é em 3 quadrinhos e ela tem humor, ela é cômica. Nos próximos slides que eu vou te mostrar, você vai ver o exemplo de charge, cartoon e tirinha. Então aqui você tem o exemplo de uma charge. Olha só, essa charge foi feita pelo Amarildo e a professora e o aluno. Esta é uma progressão matemática. Você tem ali no quadro a progressão do coronavírus. O aluno já vai ali. Então, o que isso tem a ver? Tem a ver com o que a gente citou ali, ó, contextualizada, uma crítica, está relacionada ao acontecimento recente, o que nós estamos vivendo, uma pandemia, coronavírus, tá? Então, aqui. Próxima. Aqui já é o cartoon, olha só, peguei esse cartoon porque o assunto mais global tratado neste momento, infelizmente, é a morte do George Floyd, né, aquela questão do policial, né, da asfixia. Então eu busquei um cartoon aí nesse sentido. Então ali, I can't see US Justice, então a gente tem ali o símbolo da justiça. I can't breathe, Eric Gardner. I can't breathe either. Então, ó, já houve uma situação lá atrás e aí ela traz de novo. Tá vendo como ela é de cunho global, ela tem uma crítica, nesse caso aqui, com relação ao racismo e tudo aquilo que acontece nos Estados Unidos, tá? Uma situação muito triste, infelizmente, tá? Leia muito, tá? Entenda bem essas questões aí, porque pode ser que caia alguma questão nesse sentido. Vamos continuar então. E por último é a tirinha. Aqui a tirinha do Garfield. Assim, tirinha mais comum que vai cair vai ser Garfield. Ela é a mais queridinha, tá? Então aqui você tem ali, como eu falei, 3 quadrinhos. Chega uma época em que a gente tem que se autoavaliar. Eu sou o máximo. Eu já devia ter feito isso há anos. Tá? Então aí tem uma questão do humor, ela é cômica, porque quem conhece Garfield sabe que ele é o senhor dos senhores, tá? Então aqui só para relembrar, e aqui observar muitos elementos, tá vendo? Então aqui nessa questão da charge, observa os elementos, quadro, sala de aula, o aluno, enfim. Aqui também observa os elementos verbais, elementos não verbais, né? Aqui a questão do humor, relembrado isso então, ok? Bom, aqui para finalizar essa parte de análise de imagens, eu quero falar aqui sobre essa imagem aqui. Quem fez essa... Continuando então, aqui vou trazer para você como que é importante, o que é muito importante aqui são os elementos não verbais, tá? No próximo slide você vai ver algumas marcações, não fui eu quem fiz, foi o professor Jaime, tem a referência, ele fazendo uma explicação sobre esse material, tá aqui, ok? Então aqui, observa essa imagem. Look, Polly, it says that people who spend too much time only neglect their other relationships. Então, o mais importante aqui não é nem tanto a fala, né? A linguagem verbal, ela é importante, mas o que é importante são outras informações que eu vou destacar para mostrar para vocês aqui agora. Olha só, repare bem alguns elementos presentes no desenho. Olha aqui, como que ele está, o computador, olha como que ele está, aqui a postura até dele já curvada. Isso aqui provavelmente são garrafas de café. Olha como está a ave. E esse xizinho nos olhos indica o que, né? Então, aqui é muito mais importante a junção das duas coisas, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Mas foca um pouco mais aí nessa questão da linguagem não verbal. Então, se cair qualquer imagem, seja charge, cartoon ou tirinha, observa o elemento não verbal, mas foca nos detalhes da imagem, tá bom? Como exemplo de tudo que nós conversamos até agora, eu trouxe aqui essa questão lá do banco de questões do portal SAS, inclusive vou deixar como tarefa lá no portal
5 questões para você resolver, tá? Sobre leitura e interpretação de texto. Então, vou separar 5 questões para você poder colocar em prática tudo que nós vimos até agora. E tudo isso que eu falei dessas etapas da leitura, ela serve também para as outras matérias, tá? Ela não funciona somente para a língua estrangeira, ela para o inglês, no caso. Ela funciona para o espanhol, para o português, para a área de humanas, matemática, enfim. Você pode aplicar isso em qualquer disciplina, em qualquer área, que é uma técnica que vai funcionar. Então, faça primeiro a pré-leitura, que é o comando da questão, coletar rapidamente as informações, a leitura, que daí sim você vai para o texto, já sabendo o que você tem que buscar, e aí, por fim, a pós-leitura, tá bom? Então, vamos colocar em prática aqui. Então, ó, passando os olhos rapidamente aqui, eu vou aumentar. Bom, aqui então vamos colocar em prática o que nós vimos até agora. O que a gente vai fazer primeiro? Passar os olhos nas informações que tem aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos dar uma olhada aqui, tem uma caneca, um nome, comida, vamos passar os olhos aqui, a fonte. Vamos então para o comando da questão fazer a pré-leitura do texto. A internet tem servido a diferentes interesses, ampliando muitas vezes o contato entre pessoas e instituições. Um exemplo disso é o site WeFeedback, na qual a internauta Kate Watts. Então, ele quer saber o que a Kate fez dentro desse site aqui. Então, vamos voltar lá. Então, aqui, agora sim, a gente faz a leitura do texto. Agora, o seu foco é ler o texto. WeFeedback, sharing food, olha aqui, ó, sharing food, changing lives, about feedback calculator blog. Aqui explica o que é. My name is Kate, I want to share a sushi, I usually pay. E aqui, ó, if you share, you feed, ó, feed, food, children, feed them now. Então, com essas informações aqui, eu acredito que, ó, meals. Então, tá falando sobre comida aqui. Olha a importância do vocabulário, tá? Ele tá falando de refeição, ele tá falando de alimento, ele tá falando de comida. Então, aqui eu tenho as palavras-chave: food, meals, feed, ok? Vamos agora, então, para as alternativas, que é a pós-leitura do texto. Um exemplo disso é o site WeFeedback, na qual a internauta Kate Watts comprou comida em promoção, inscreveu-se em um concurso, fez uma doação de alimentos, participou de pesquisa de opinião, voluntariou-se para trabalho social. Olha só, comprou comida em promoção, aqui não fala nada de promoção, ele fala, ó, sharing, changing, então compartilhar, mudar, então não fala nada disso. Inscreveu-se em um concurso, olha o que eu falei do vocabulário, fala de comida, de alimentação. Fez uma doação de alimentos, olha, talvez. Participou de pesquisa de opinião, não, fala que tem preço, olha. If you share, you feed, não. Voluntariou-se para trabalho social, também não. Então aqui, ó, vou mostrar para você a resolução. É a letra C, tá? O texto afirma que a internauta Kate deseja participar do projeto WeFeedback compartilhando um prato de sushi com o objetivo de doar o valor equivalente ao que ela pagaria por este prato para alimentar crianças famintas atendidas pelo projeto. Aqui tem essa informação. I want to share a sushi platter. I usually pay. Ela geralmente paga este valor, olha aqui a moeda, aqui o que ela doou. Então, olha, não precisava eu ler tudo isso daqui, tudo, ela coletando as informações. Alright? Muito obrigada por você ter chegado até aqui, por você ter assistido a esta aula. Resolva as questões lá no portal, eu vou deixar no portal, vou deixar na sala de aula, no muralzinho lá da sala de aula, indicando onde que eu deixei a atividade para você poder fazer. Lembrando que prazo 7 days, quase igual a Samara, sabe, do filme Chamado? Dá um prazo de 7 dias, quase isso, tá? Brincadeira. Então, assim, vou deixar separado lá 5 questões, bem tranquilo, para você poder treinar, colocar em prática tudo que eu falei e aproveita e faça entre as questões, tá bom? Vejo você, não sei se a próxima aula vai ser ela gravada, se ela vai ser ao vivo, estamos aí na expectativa, mas vejo você em breve.
Um beijo. Bye.